Olá, seja bem-vinda a mais um Doses de Nata, edição especial Aqui Show. E a gente tá com uma parceirona nossa, gente. Eu sou fã da Lara, eu já fui na criação dela. A gente, sempre quando eu vejo ela na feira, eu já vou correndo para conversar com ela. Então, Lara Lopes, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu, Lara? Eu que agradeço o convite. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando esse momento. Obrigada. E Ronei, nosso novo gerente, né? De novo, arrastei ele pra cá, né, Ronei? Bastante corrida a feira, né? Bastante coisa para fazer. Mas estamos aqui de novo, junto com a Lara, né? Que é parceiraça nossa de longa data, né, Lara? Vai contar um pouco da nossa história de parceria aí, que é bastante interessante. Acho que primeiro a gente estava conversando sobre desafios, né, Lara? E há pouco tempo aí você viveu um grande desafio na sua produção, que foi Lactococcus, que deu uma dor de cabeça, né? E a gente acompanhou de perto, né? Como é que foi isso? É absurda. Uma dor de cabeça absurda. A gente não sabia inicialmente o que era. E a gente começou a recorrer, né? E procura uma empresa, procura outra. E Inata, o primeiro contato que eu fiz com o pessoal da Inata foram muito prontos em me atender. Para a gente descobrir o que estava causando tanto conflito, tanta perda, mortalidade. E aí foi um processo mesmo de investigação, isso no ano de 2022, acho que mais para o fim, em agosto, eu liguei e falei, gente, alguém, por favor, já estamos em Santa Fé, estamos indo, e começou o processo de investigação. A primeira coleta que os meninos foram lá, até o Lonei que foi lá coletar, a gente não teve êxito, a gente não conseguiu, não sabia o que era, mas vamos coletar novamente, vamos fazer isso, vamos trabalhar. E a gente fez e conseguimos, né, os meninos do laboratório mandou para nós, conseguiu detectar Lactococcus. Aí vem nós como produtor, mas o que é Lactococcus? O que é isso? Vamos atrás, os meninos sempre prontos, me ajudando a entender como que a gente fazia aquilo. E a primeira coisa, com a proposta de imunizar plantel. Era algo novo para nós, a piscicultura nunca tinha feito isso, e aí foi uma luta para mim trazer essa ideia, para trazer para o pessoal. Gente, é uma coisa que nós vamos precisar, nós precisamos fazer isso. E até que consegui trazer, fomos muito bem recebidos na Inata, né, para fazer o tour guiado, né, que acho que muita gente vai fazer. E está na feira hoje, que é bem legal. Enfim, mostramos, eles mostraram como que funcionaria. E a gente conseguiu, no ano de 2023, começar a parceria. Mas até lá, foi uma luta, foi percas, eu não sabia o que fazer. E quando a gente traz uma ideia de imunizar, é uma coisa muito... Agora eu percebo assim, cara, que o pessoal está um pouco mais tecnificando isso e trazendo isso para a realidade da produção. Mas lá em 2022, quando se falava em Lactococcus ou falava em vacina autógena, como assim? Tem a comercial, tem isso. Fala, não, mas vamos trabalhar, vamos desenhar algo. Os meninos, a proposta vamos desenhar algo em cima do seu problema. Uhum. E isso foi muito interessante. Foi muito interessante. Por quê? Porque abriu um leque, abriu assim possibilidades e até a questão assim de trazer para nós e para o próprio grupo, que era isso, é uma coisa legal, é desenhado para nós, é desenhado para o nosso problema. E a gente vem trabalhando com a Inata desde então. Legal. E o Ronei, ela contando, né? Só fiquei curiosa, Lara, como é que foi isso? Você fez esse primeiro diagnóstico, deu negativo para Lactococcus. Vocês voltaram? Por que você quis voltar? Você viu que era pelos sinais clínicos ou por que você realmente quis fazer de novo para constatar que era Lactococcus? Foi bastante interessante a experiência, né? Porque eu lembro que foi uma época do ano em que a água estava 23 graus, ou seja, água gelada. E os sinais clínicos eram compatíveis com streptococose, né? Porém, o strepto não causa surto com água a 23 graus, não é comum, né? Então eu falei, poxa, a gente já sabia que no Nordeste tinha problema com lactococose, né? Então a gente, poxa, strepto não deve ser, o peixe estava vacinado, a gente abriu o peixe com marca vacinal. Peixe vacinado com água a 23 graus, não deve ser strepto.
E a gente, lógico, já suspeitava para lactococose. A gente enviou, primeiramente, na primeira coleta, as amostras para o nosso laboratório de diagnóstico. E, na verdade, eu nem avisei o pessoal do diagnóstico, só mandei as amostras, né? Segui o protocolo que a gente sempre segue. E eu estava acreditando que ia dar o lactococcus já. Mas aí, na hora que saiu o resultado, não deu lactococcus positivo. Saiu até aeromonas, né? Como infecção secundária. Uma amostra ou outra com streptococcus positivo. Que é normal, ele aparece durante o ano até com água gelada, mas não causando surto, né? Então, aí eu falei, não tá certo isso aqui. Não é streptococcus e aeromonas que tá causando esse problema, né? De acordo com a experiência que eu tinha, né? Falei, não, vamos lá, Lara, vamos coletar de novo, não tá certo, vamos tentar de novo. Eu vou avisar o pessoal do laboratório, né? Para fazer as análises mais direcionadas para lactococcus. Aí eu avisei e me deu outra. A gente enviou as amostras novamente, aí positivou. E aí que a gente seguiu com foi um trabalho, né, lá. Que a gente precisava da semente, né, para fazer a vacina para imunizar o plantel. E quais as medidas, Lara, depois, né, disso, durante isso, né, óbvio, a gente, né, foi fabricando a vacina e tal, mas quais as medidas de controle, né, que foram mais eficazes, assim, dessa parte, enquanto você teve esses números? Nós começamos a trabalhar, porque eu tive um desafio, assim, a gente tratava o peixe morria. Parava de tratar sobrevivência. E eu falava, gente, como que isso pode acontecer? Como que é isso? E eu entrei em contato com o pessoal da nutrição, da ração, e aí a gente conversou alguma coisa assim para a questão de uma ração que às vezes poderia me ajudar na questão de até que a gente conseguisse, pelo menos, controlar aquilo, ajudar a segurar o remédio no intestino, né, para fazer. E aí o pessoal foi muito pronto. A gente fez isso, desenhou uma ração, a gente tentou não, graças a Deus deu certo. Começamos a utilizar essa ração com uma visão bem sanitária, incluindo a questão de coleta diária, e para a gente entender o que era isso. A partir de então, começou a diminuir gradativamente essa mortalidade. Uma questão também que é interessante, que a gente percebeu ao longo do tempo, é a questão da temperatura. Quando ele dá aquele surto, aí a temperatura vai estabilizando, aí a gente consegue ter um sucesso melhor até na parte do tratamento. Basicamente, no início foi isso. Aí entrou todo um outro manejo diferenciado e indicado e conduzido também pelos meninos, né, pelos profissionais da área que nos orientou. E após a vacinação contra o lactococcus, né, que resultados práticos assim, você viu na sanidade dos lotes? Pós-vacinação, tem até uma situação interessante, que esses tempos, assim, comecei a receber ligação de piscicultores da região, e vai e liga e tal. Seu peixe tá morrendo? Não, mas a temperatura, mas não tá. Mas como que tá a piscicultura? Me manda foto do seu oxímetro. Mandei, tá aqui, gente, tá? E eu fui convidada a visitar algumas pisciculturas para a gente ver isso, né, para a questão sanitária. E quando a gente olha, não que necessariamente a gente já consegue diagnosticar, porque eu também não sou da área, as meninas estão para fazer o trabalho e levar para fazer laudar. Mas eu olhei e falei, olha, manda para o laboratório, tem as parcerias e tal. E eu falei, a diferença da piscicultura, da nossa produção e de vocês, é que a gente tem 2 anos de imunização de plantel. Sim. Na frente de vocês, por isso que a gente não tem esse surto de lactococcus, essa mortalidade exacerbada que está na piscicultura de vocês. Essa é a nossa diferença. A gente, lá atrás, com a ajuda de profissionais, a gente identificou o problema, correu atrás, tentou mediar, solucionou, e essa é a diferença da Jamel. É só porque a gente tem 2 anos de vacinação na frente de vocês.
E eu percebo assim, que é muito eficaz. Não imagino produzir sem vacinar. Não imagino essa possibilidade. Eu acho que é caminho paralelamente isso e necessário. Ainda mais se vacinar com a Inata, né? Aí, sim. Não, mas eu tô brincando com a Lara, mas Ronei, é difícil, né? A gente falando, né? Nessa Lara falar isso tem um peso enorme. Porque a gente estava falando disso agora, que ainda existe um pouco de resistência com relação à vacinação, né, na piscicultura. E hoje você vive isso, né, Ronei, sempre ali falando com os produtores, mas o Lactococcus, ele é uma grande dor de cabeça e hoje você tem sentido que os produtores vêm atrás para realmente vacinar. Até aqui no estádio a gente colocou, né, falando que o nosso forte hoje é muita vacina contra a Lactococcus, então realmente para você tá sendo ali uma procura maior hoje para a classificação? Sim, hoje a procura é alta por vacina contra a lactobacillose, né? Porém, no início, naquela fase que a gente está comentando aí da Lara, que surgiram os primeiros problemas, o mercado ainda estava muito reticente em relação a vacinar contra lactococcus, né? Não conhecia ainda, tinha gente que ainda não tinha chegado a doença, então não conhecia o prejuízo que a doença causava. Ficava às vezes duvidando, a gente falava vacina porque se chegar aqui o problema é muito grave. Ah, não, mas poxa, tem que mudar a minha vacina, né? Eu já uso uma marca, vou ter que mudar o meu fornecedor, às vezes tem equipamento do fornecedor, realmente não é fácil, né? Então, hoje a gente realmente tem uma demanda muito grande por vacina contra a lactobacillose, mas já tivemos bastante resistência. Legal. E acho que para encerrar, Lara, eu queria que você desse um recado para os piscicultores que não vacinaram ainda contra a lactococcus, né? O que você falaria hoje para o piscicultor que fala, não vacino, não procuro? Olha, eu falo, não falaria, eu falo, né? Para quem é próximo, a gente pergunta, vacinem por ter um problema real. E o problema que acomete principalmente o peixe pronto, aquele peixe que você investiu, aquele peixe que você investiu tempo, investiu ração, investiu mão de obra, é aquele peixe que você vai vender e aí você vê ele morrendo, você vê o seu capital indo embora, seu investimento. Vacine, é necessário para evitar com certeza problemas que agora antes não tinha, era só você, Lara. Hoje a gente percebe ali na minha região que coisa começou a espalhar. E então assim, vacinem, porque o peixe, eu aprendi na piscicultura assim, não se trata peixe doente. Então a gente tem que prevenir. Prevenção. Como que você faz a prevenção? Vacina. Realmente você. E de preferência, vacina? O quê? Inata? Gente, você tá vendo? No início eu falei que eu sou fã dela, por isso. Não tem como a gente não puxar o saco dela também, né? É muito recíproco. Claro, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Só de ouvir a sua experiência, com certeza vai ajudar muito. Então, muito obrigada por ter sentado aqui com a gente e feito o nosso podcast, viu? Nós agradecemos também o convite. Obrigada, Ronei. Obrigado. Você vai voltar ainda, mas muito obrigada por estar aqui de novo. Até o momento, muito obrigada pela sua presença. Bom, é isso. Mais um episódio de Doses de Nata, edição especial Aqua Show.